O banqueiro mandou o herdeiro escolher uma nova mãe entre as socialites, mas ele quis a babá. O banqueiro levantou a taça e exigiu silêncio. Os convidados da elite, as socialites perfumadas, os sócios vestidos de poder, todos prenderam a respiração. Ele falou com a frieza de quem assina destinos como contratos. Disse que o herdeiro precisava de uma nova mãe. Disse que a escolha seria feita ali, diante de todos, como se amor pudesse ser medido por brilho e pedigree. O salão congelou. O menino apertou os dedos, encarou as luzes do lustre e sentiu o peso de um anúncio que transformava sua dor em espetáculo. Não havia espaço para recuar. Seu nome foi chamado como se fosse um lote em leilão. O pai sorriu para as mulheres na primeira fila. Esperava aplausos. Esperava obediência. Esperava que o filho escolhesse uma socialite. A música parou. O tilintar das taças virou eco distante. Em volta, vestidos caros e joias sob luz dourada, sorrisos treinados e promessas ensaiadas. Perfis de revista. Nomes que circulavam com naturalidade entre colunas sociais e capas de gala. O menino observou tudo, como quem visita um museu de coisas bonitas e frias. Reconheceu a beleza, mas não se reconheceu dentro dela. Cada passo em direção às mulheres parecia afastá-lo do único lugar onde ele conseguia respirar sem medo. Quis lembrar o cheiro do corredor simples do andar de serviço. Quis lembrar a voz que dizia: "Está tudo bem", quando as noites eram longas demais. Quis lembrar a mão que o cobria quando o pai chegava tarde. O banqueiro caminhou até ele e se inclinou. Baixou a voz, mas não a pressão. Repetiu que família se constrói com decisões firmes. Repetiu que nomes fortes pedem alianças fortes. Repetiu que a vida é feita de escolhas certas. A plateia sorriu sem alma. Aplaudiu sem calor. Algumas socialites se aproximaram com frases educadas. Prometeram viagens, escolas bilíngues, fotos perfeitas. Disseram que o amariam como se amor pudesse nascer de uma frase bem colocada. O menino ouviu atento e não sentiu nada. Nem segurança, nem lar. Apenas ruído. Na borda do salão, quase invisível, a babá segurava uma bandeja emprestada para parecer que estava a trabalho ali, mesmo sem ser sua função. Evitava cruzar o olhar com o garoto para não atrapalhar a etiqueta daquele mundo calculado. Queria protegê-lo, mas sabia que não podia avançar 1 centímetro sem parecer insolente. Tinha aprendido a caminhar devagar entre porcelanas e egos. O menino a encontrou mesmo assim. 1 segundo bastou. Reconheceu no rosto dela algo que nenhuma joia carregava. Reconheceu vida. Reconheceu cuidado. Reconheceu casa. A sala inteira esperava a mesma coisa. Esperava status. Esperava continuidade. Esperava que o herdeiro confirmasse a agenda do pai. A maître anunciou um breve intervalo para que o menino pensasse. O intervalo foi um corredor estreito entre duas realidades. De um lado, o ouro e a pressão. Do outro, uma lembrança simples. O copo d'água servido antes do pesadelo, o cobertor puxado até o ombro, a história contada baixinho quando a tempestade batia nos vidros. O menino não tinha idade para decifrar contratos, mas tinha memória suficiente para identificar verdade. E a verdade doía e sustentava ao mesmo tempo. O banqueiro chamou os fotógrafos. Queria a foto perfeita, queria a narrativa perfeita. Queria a manchete de amanhã andando no trilho que ele traçou. Anunciou que o filho, agora homem diante das expectativas, revelaria sua decisão. Os flashes se prepararam como flechas. As socialites alinharam sorrisos definitivos. Os sócios afrouxaram gravatas, confiantes. O menino respirou fundo e percebeu que não era sobre escolha entre vestidos. Era sobre sobreviver à orfandade de afeto. Era sobre dizer, sem ferir a própria alma, que carinho não se compra, não se obriga, não se encena. Era sobre coragem. A babá baixou o olhar. Tentou se afastar. Sabia que aquele palco não era para ela. Não pertencia aos nomes da lista. Não pertencia às colunas douradas. Tinha mãos calejadas e um coração que aprendeu a ouvir mais do que falar. Sabia a hora de aparecer e, principalmente, a hora de sumir. Estava pronta para desaparecer de novo. Só que o menino não estava mais pronto para perder. Ele não queria uma mãe de salão. Queria a pessoa que segurava o mundo
quando o mundo pesava demais. O banqueiro tocou no ombro do filho e o trouxe de volta para o centro. Pediu que dissesse alto. Pediu que confirmasse com firmeza. Pediu que fosse digno do sobrenome. A plateia inclinou o corpo para a frente. O menino olhou as fileiras brilhantes e, por um instante, viu um mar de rostos que nunca decoraria. Depois olhou para o canto. Viu a única pessoa que conhecia de verdade. Lembrou do dia em que caiu da bicicleta e não chorou porque ela o ensinou a levantar. Lembrou da noite em que teve febre e ela ficou sentada ao lado da cama até o sol. Lembrou do bilhete com uma frase curta e honesta que o fazia acreditar que o dia seguinte podia ser melhor. O salão pediu a palavra final. O menino sentiu a voz tremer e ajustou a postura. O pai ergueu a mão para abençoar a cena. Os flashes iluminaram o instante como se fosse coroação. O herdeiro abriu a boca com a certeza de quem escolhe não um troféu, mas um porto. A decisão não agradaria aos jornais. Não agradaria aos investidores da vida alheia. Não agradaria ao ego que desenhou o roteiro. Ainda assim, era a única que faria sentido. Ele iria falar. E quando falasse, o salão inteiro aprenderia que existem escolhas que cortam o ar como uma sentença e libertam um coração como uma promessa. O banquete da vaidade. O salão se transformou em palco de vaidade. As paredes altas refletiam a música clássica que soava de um quarteto posicionado ao fundo, mas ninguém realmente ouvia. As notas serviam apenas como trilha para os risos ensaiados e as conversas superficiais. As socialites exibiam vestidos cintilantes, cada gesto calculado como uma peça de teatro, cada olhar direcionado para o banqueiro e seu herdeiro. O cheiro de perfumes caros misturava-se ao aroma de vinhos importados, compondo um cenário que escondia o vazio de sentimentos verdadeiros. Enquanto as taças tilintavam e os garçons se moviam em sincronia, todos aguardavam ansiosos o momento da escolha. Para eles não se tratava de amor ou de família, mas de oportunidade. Ser escolhida significava acesso a um sobrenome que abria portas, a uma vida de luxo, a um status que poderia ser ostentado em colunas sociais e capas de revista. Por trás dos sorrisos largos, havia disputa feroz. Cada palavra de gentileza carregava veneno, cada gesto de simpatia escondia competição. O banqueiro observava tudo com a satisfação de quem controla o jogo. Em sua mente, aquela noite era mais um investimento, uma jogada estratégica para reforçar alianças. O herdeiro não passava de uma peça nesse tabuleiro, um elo usado para costurar negócios e selar aparências. Seu olhar severo circulava o salão como um juiz que aguarda o veredito. Não havia espaço para dúvidas. Esperava que o filho escolhesse alguém que fortalecesse seu legado. Mas, no centro de toda aquela ostentação, o menino parecia deslocado. A cada passo, a cada cumprimento, sentia-se mais distante de si mesmo. Os risos estridentes não o contagiavam. As promessas sussurradas em seus ouvidos não o confortavam. Tudo soava falso, vazio, como um eco distante. Ele via mulheres lindas, bem vestidas, admiradas por todos, mas nenhuma delas o olhava com ternura verdadeira. Nenhuma parecia perceber que ali estava um garoto carregando saudade, medo e solidão. O contraste era gritante. Enquanto os convidados se encantavam com o brilho das joias e das taças, o herdeiro apenas desejava algo que não se podia comprar: afeto sincero. Cada olhar que recebia das socialites era como um espelho quebrado, refletindo não quem ele era, mas o que representava. A pressão do ambiente esmagava seu peito, tornando cada respiração mais difícil. Sentia-se como um estranho dentro da própria história, um figurante em um espetáculo criado pelo pai. A babá permanecia discreta ao fundo, segurando-se para não intervir. Sabia que não fazia parte daquele mundo, que sua função era invisível ali. Mas o menino, mesmo em meio ao tumulto de perfumes e sorrisos, buscava seus olhos. Encontrava neles um fio de verdade que o mantinha de pé. Era como se a presença dela fosse uma lembrança silenciosa de que ainda existia um lugar seguro em meio àquela tempestade dourada. E enquanto o salão celebrava, enquanto o banqueiro acreditava que tinha a vitória garantida,
Uma decisão silenciosa começava a nascer dentro do coração do herdeiro. Ele entendia cada vez mais que não podia ceder ao jogo. O mundo inteiro esperava uma escolha previsível, mas a sua alma, sufocada por anos de silêncio, clamava por algo diferente. O banqueiro todo-poderoso. O banqueiro se erguia como um imperador moderno em meio ao salão. Sua postura não deixava espaço para questionamentos. Cada convidado o observava com respeito, alguns até com temor, como se a simples presença dele fosse suficiente para ditar o rumo daquela noite. Ele não sorria em excesso, não precisava disso. O poder se manifestava em sua voz firme, em seus gestos controlados, no olhar calculista que percorria o ambiente. Para ele, tudo era questão de estratégia. Famílias, alianças, negócios, tudo podia ser manipulado e moldado conforme sua vontade. Até mesmo a vida emocional do filho. Era esse o traço mais cruel de sua personalidade. O banqueiro acreditava que sentimentos eram moedas de troca. Achava que afeto se negociava como ações na bolsa, que amor podia ser selado em contratos e alianças vantajosas. Ao organizar aquela noite, não via nada além de um negócio. O herdeiro não era uma criança assustada, mas um ativo, um símbolo de continuidade. As socialites não eram mulheres com histórias próprias, mas peças no tabuleiro de poder que ele acreditava controlar com perfeição. Enquanto discursava diante dos convidados, suas palavras ecoavam como decretos. Falava de futuro, de responsabilidade, de legado. Disse que o filho, como herdeiro legítimo, precisava aprender desde cedo a tomar decisões firmes, a agir como um homem de visão, a compreender que na vida o que importa são as escolhas corretas e não os desejos momentâneos. Muitos aplaudiram. Outros apenas balançaram a cabeça, concordando sem ousar expressar dúvidas. Era assim que funcionava o mundo do banqueiro. Ninguém ousava contrariá-lo. O herdeiro, ao ouvir o discurso, sentia-se cada vez mais sufocado. Era como se não fosse uma pessoa, mas apenas uma extensão da ambição paterna. Cada frase do pai o lembrava de que sua vida não lhe pertencia de verdade. As palavras ecoavam como correntes invisíveis, moldando-o em algo que ele não queria ser. O menino não entendia de contratos ou de heranças, mas entendia de solidão. Que era justamente a solidão que o fazia desejar algo que não pudesse ser comprado nem exigido. Amor verdadeiro. A babá, observando de longe, via no rosto do menino o mesmo vazio que tantas vezes havia consolado em silêncio. Reconhecia aquele olhar. Era o olhar de quem aprendeu cedo demais que carinho não se impõe. Reconhecia também a arrogância do banqueiro, sempre seguro de que nada poderia abalar seu império. Mas no fundo, sabia que a noite reservava algo que ele jamais imaginaria. A verdade simples de uma criança tinha o poder de ruir o castelo construído sobre aparências. Enquanto os convidados brindavam e celebravam, a tensão entre pai e filho crescia como um fio invisível prestes a se romper. O banqueiro acreditava que dominava cada detalhe, mas não percebia que naquele instante o herdeiro começava a descobrir dentro de si uma coragem silenciosa. E era essa coragem que em breve colocaria tudo em xeque. O herdeiro silencioso. O herdeiro permanecia em silêncio no centro do salão. Um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Seus olhos vagavam entre os rostos sorridentes das socialites e os olhares tensos dos convidados. Era um garoto, mas naquele instante parecia carregar um peso muito maior que sua idade. Enquanto todos esperavam uma escolha lógica, alinhada ao desejo do banqueiro, ele mergulhava em lembranças que nenhum adulto ali poderia imaginar. Pensava na mãe, que já não estava presente, no vazio que sua ausência deixara, no quanto o mundo parecia frio desde então. O pai falava sobre futuro e legado, mas o filho só queria lembrar de pequenos gestos que davam sentido ao presente. Recordava a sensação de uma mão passando em sua testa quando tinha febre, o som de uma canção sussurrada para acalmá-lo, o cheiro de bolo simples vindo da cozinha em uma tarde chuvosa. Nada daquilo tinha a ver com negócios, contratos ou heranças. Eram memórias de cuidado, de calor humano, de um amor que não pedia nada em troca.
E eram justamente essas memórias que o faziam perceber o quanto tudo o que acontecia no salão era vazio. As socialites se aproximavam em rodadas calculadas. Uma falava de viagens internacionais, outra de escolas de prestígio, outra ainda prometia o tipo de vida que parecia extraído de revistas. Mas nenhuma delas conseguia olhar nos olhos do garoto sem que o interesse transparecesse. Ele sentia como se fosse apenas um degrau para algo maior que elas almejavam: poder, fortuna, reconhecimento. E quanto mais falavam, mais ele se fechava. O silêncio dele era um protesto, uma forma de resistir ao teatro que o cercava. O banqueiro, irritado com a hesitação, exigia firmeza. Disse que um herdeiro não pode vacilar, que escolhas rápidas e objetivas definem homens fortes. Repetiu que aquela noite não era sobre sentimentos, mas sobre postura. O menino o ouviu em silêncio, mas por dentro a revolta crescia. Não era apenas uma questão de timidez, era uma batalha interna. De um lado, a pressão esmagadora do pai. Do outro, a lembrança de que ainda existia alguém que o tratava como filho, não como herdeiro. Essa batalha se refletia em seu olhar. Ele evitava encarar as socialites, mas procurava discretamente o canto do salão. Queria ver um rosto que lhe desse forças. E lá estava a babá, tentando se esconder entre garçons e bandejas, mas presente. Ela não precisava dizer nada, seu olhar bastava. Em meio àquela tempestade de aparências, o herdeiro encontrava nela o único abrigo. O contraste entre o luxo falso e a simplicidade verdadeira era brutal, e dentro dele a resposta já começava a se formar. As socialites em disputa. As socialites, cada uma mais produzida que a outra, cercavam o herdeiro como aves de rapina disputando a mesma presa. Sorrisos largos, vozes melosas, promessas doces demais para serem verdade. Falavam em colégios renomados, viagens para Paris, tardes em iates e mansões de praia. Tocavam-lhe o ombro com delicadeza forçada, olhavam para ele como se fosse um prêmio que precisavam conquistar. Nenhuma enxergava o menino, apenas o sobrenome que carregava. O salão vibrava com aquela disputa velada. Algumas damas cochichavam entre si, rindo em deboche das rivais, enquanto outras exibiam joias como se cada pedra preciosa fosse um argumento de superioridade. A cada movimento, a cena parecia mais um leilão do que uma escolha. O banqueiro observava satisfeito, convencido de que o filho acabaria cedendo ao espetáculo. Para ele, tudo estava saindo conforme planejado. Era apenas questão de tempo, até que o garoto apontasse para uma das socialites e confirmasse a narrativa de poder que queria vender ao mundo. Mas o herdeiro não sorria. Enquanto era rodeado por vozes artificiais, seu olhar permanecia distante, como se não fizesse parte daquela encenação. O menino enxergava o vazio em cada palavra. Sabia que nenhuma daquelas promessas tinha calor verdadeiro. Não havia lembrança de colo, não havia cheiro de casa, não havia verdade. Era apenas brilho, e quanto mais o brilho se intensificava, mais ele se sentia sufocado. No fundo do salão, a babá assistia tudo em silêncio. Vestia roupas simples, o olhar baixo para não chamar atenção, mas o coração disparava. Sabia que não deveria estar ali, mas não conseguia se afastar. Vira aquele menino crescer, acompanhar noites de febre, dias de tristeza, pequenas vitórias que ninguém mais valorizava. Vira o medo nos olhos dele sempre que o pai se aproximava com seu olhar severo. Vira também a solidão quando, em festas como aquela, era tratado como peça de vitrine. O herdeiro, mesmo em meio ao tumulto de vozes, buscava apenas um ponto fixo. Encontrou a babá. Seus olhos se cruzaram por um instante rápido, mas foi o suficiente. O menino respirou fundo. Naquele olhar discreto estava a única lembrança de verdade que conhecia. Não era uma escolha de conveniência, era um chamado do coração. E enquanto as socialites continuavam sua disputa, sem perceber que já haviam perdido, algo dentro do garoto se fortaleceu. A decisão estava formada. O salão inteiro aguardava uma resposta previsível, mas o que estava prestes a acontecer viraria o jogo de ponta cabeça e mostraria ao banqueiro que nem todo poder é capaz de sufocar a verdade de uma criança. A presença da babá. Chegou o instante que todos aguardavam.
O banqueiro ergueu a mão, pedindo silêncio absoluto. O quarteto parou de tocar. Os murmúrios cessaram, e o salão inteiro se inclinou para frente como se o próximo segundo fosse decidir o futuro daquela família. Ele pousou a mão sobre o ombro do filho e, com a voz firme, anunciou que o herdeiro estava pronto para escolher a nova mãe entre as mulheres que ali se apresentavam. Os flashes das câmeras se prepararam, os olhares se fixaram, as socialites sorriram como estátuas em um concurso de beleza. O ambiente respirava expectativa, como se o desfecho fosse apenas a confirmação de um jogo já ganho. O menino sentiu o peso do mundo em seus ombros. As luzes do salão o cegavam, os olhares o atravessavam. O pai o empurrava em direção a uma decisão que não lhe pertencia. O coração disparava. A respiração era curta, mas havia dentro dele uma certeza que não podia mais ser ignorada. Aquela não era apenas uma escolha social. Era sua vida, era seu lar. Era sua infância clamando por alguém que realmente o enxergasse. O banqueiro exigiu que ele falasse alto, que sua voz soasse como a de um homem e não a de uma criança. O garoto respirou fundo, olhou para as socialites enfileiradas, tão impecáveis quanto distantes, e percebeu que não havia calor humano em nenhum daqueles rostos. Sentiu o vazio, a indiferença, o interesse escondido atrás de cada sorriso. Então virou a cabeça, buscou no fundo do salão e encontrou o único olhar que lhe devolvia coragem. A babá, imóvel, quase invisível, mas presente. O salão aguardava a resposta óbvia. Todos esperavam ouvir o nome de uma socialite que reforçaria a imagem perfeita que o banqueiro queria vender. Mas quando o garoto abriu a boca, o mundo parou. A voz saiu trêmula, mas clara. Eu quero a babá. O choque foi imediato. O salão, antes vibrante, mergulhou em um silêncio denso. As socialites se entreolharam. Algumas arregalaram os olhos, outras tentaram disfarçar a ofensa com sorrisos tensos. Os convidados murmuravam incrédulos, incapazes de acreditar no que tinham acabado de ouvir. O banqueiro, por um instante, ficou paralisado, como se não tivesse compreendido. Seu rosto endureceu, a respiração falhou, e os olhos buscaram o filho em incredulidade. O menino, porém, não desviou o olhar. Sabia que sua escolha não agradaria. Sabia que viria tempestade, mas pela primeira vez se sentia dono de si. Pela primeira vez, tinha coragem de afirmar o que seu coração gritava todas as noites em silêncio. E naquele instante, em meio ao ouro, às taças e aos olhares, a verdade de uma criança rasgou a ilusão de um império inteiro. O momento da escolha. O salão explodiu em reações. As socialites, antes seguras de que seriam escolhidas, recuaram com expressões de choque e indignação. Algumas riam nervosas, outras cochichavam entre si, chamando aquilo de absurdo. Os convidados se entreolhavam, surpresos, incapazes de compreender como um menino ousara desafiar o banqueiro diante de tanta gente. O murmúrio cresceu como um trovão abafado, ecoando pelas paredes douradas da mansão. O banqueiro, tomado pela fúria, bateu a mão na mesa mais próxima, fazendo as taças tremerem. Seus olhos lançavam chamas, e sua voz, antes controlada, agora era um rugido que cortava o silêncio. Você não sabe o que está dizendo. Isso não é uma escolha séria. Isso é uma vergonha. A cada palavra cuspida, sua imagem de homem poderoso se desfazia, e o público assistia à cena sem saber se deveria intervir ou apenas registrar mentalmente aquele escândalo. O menino não recuou. Tremia, mas não desviava o olhar. Repetiu em voz mais firme: eu quero a babá. O impacto foi ainda maior. O simples fato de reafirmar a escolha diante da tempestade paterna revelava uma coragem inesperada. Não era mais apenas um capricho infantil, era uma decisão carregada de verdade. A babá, imóvel no fundo do salão, sentiu as pernas fraquejarem. Nunca imaginou ser colocada naquele palco, nunca quis visibilidade, mas agora todos os olhares estavam sobre ela. As socialites, ofendidas, tentavam salvar a própria imagem. Algumas diziam em voz alta que não precisavam disputar com uma criada. Outras insinuavam que o menino estava confuso, manipulável. Cada comentário tornava a cena ainda mais amarga,
revelando o quanto aquelas mulheres jamais se importaram de fato com o garoto. A superficialidade caía como máscara em tempo real. E no meio daquele caos, o banqueiro perdeu o controle. Tentou expulsar a babá do salão, apontando-lhe o dedo e ordenando que desaparecesse de sua casa. Mas, antes que pudesse concluir a ordem, o herdeiro se colocou à frente dela. A sala inteira prendeu a respiração. Era a primeira vez que o menino desafiava o pai diante de tantos. Seu corpo pequeno parecia frágil diante da fúria paterna, mas sua voz era clara. Se ela sair, eu vou com ela. A declaração atravessou o ambiente como uma lâmina. Não havia mais volta. O banqueiro, que sempre acreditou dominar cada detalhe, agora estava encurralado diante de sua própria arrogância. O filho havia feito a escolha que ninguém esperava, e aquela escolha revelava mais do que um desejo infantil. Era a prova de que amor verdadeiro nunca poderia ser comprado ou imposto. O escândalo. O confronto se transformou em ruptura. O banqueiro, vermelho de raiva, gritava que ninguém desafiava sua autoridade, que tudo naquela casa existia porque ele havia construído com suas próprias mãos, que o filho não passava de um garoto ingrato. Cada palavra, porém, soava mais vazia. O salão inteiro via que não era a voz de um pai, mas a de um tirano ferido. O menino permanecia imóvel, o rosto pálido, mas os olhos firmes. Aquilo não era mais apenas uma escolha de mãe, era um grito contra anos de silêncio, contra a vida tratada como negócio. A mãe, que até então se mantivera nas sombras da festa, avançou pela primeira vez em direção ao filho. Sua voz estava embargada, mas decidida. Ela confirmou diante de todos o que sempre soubera, que o garoto só encontrava verdadeiro cuidado nos braços da babá, que nenhuma joia, nenhum vestido, nenhuma promessa podia substituir a presença daquela mulher simples que dera a ele o que nenhum dos presentes ofereceu: amor. O salão se calou. A confissão da mãe foi como um golpe final na fachada de perfeição que o banqueiro tanto defendia. Os convidados, atônitos, já não aplaudiam, já não sorriram. Alguns se entreolhavam constrangidos. Outros cochichavam sobre o escândalo, que certamente estamparia as manchetes. As socialites ofendidas esvaziaram seus sorrisos artificiais. Ficava claro que nunca tiveram chance real, porque o coração do herdeiro já havia escolhido muito antes da festa começar. A babá, emocionada, tentou recuar, dizendo que não merecia estar no centro de tudo aquilo, mas o menino, com firmeza surpreendente para sua idade, segurou sua mão e a manteve ao seu lado. Não era sobre merecimento, era sobre verdade. Aquele gesto simples desmontava toda a pompa construída à volta. O banqueiro, pela primeira vez, não tinha resposta. Sua autoridade não resistia ao poder desarmado da inocência. O silêncio que tomou conta da sala não era mais de expectativa, mas de desconforto. O rei havia sido desnudado. O império de aparências caía diante da sinceridade de uma criança e da coragem de uma mulher simples. O banqueiro tentou falar, mas a própria voz lhe falhou. Pela primeira vez, parecia pequeno dentro do salão que sempre dominara. O que restava era a imagem de um homem derrotado não por rivais, mas pela verdade que recusou enxergar. E naquele instante, diante dos olhos de todos, o herdeiro não era mais apenas um menino pressionado a decidir. Tornava-se símbolo de resistência. Sua escolha não era apenas pela babá, era pelo direito de ser amado de verdade. Era pela defesa daquilo que o pai nunca entendeu, que o poder pode controlar negócios, mas jamais controla corações. O confronto e a ruptura. O salão parecia suspenso no tempo. As palavras haviam cessado. Os olhares estavam fixos no garoto e na babá, como se ninguém respirasse até entender o que aquilo significava. O banqueiro, tremendo de raiva e incredulidade, percebeu que sua imagem de homem imbatível estava sendo despedaçada diante de testemunhas importantes. Tentou se recompor, mas sua voz já não tinha a mesma força. Soava como eco distante de alguém que, pela primeira vez, perdera o controle. A mãe se aproximou do filho e da babá, formando um círculo improvável contra o poder do marido. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia neles uma chama que não se via há anos. Ela declarou em frente a todos que já não aguentava mais o silêncio, que durante muito tempo fingiu para proteger o nome da família.
mas que agora era impossível ignorar. Disse que aquele menino não precisava de status, precisava de amor. E amor era o que só a babá lhe dera quando todos os outros se perderam em vaidade. O banqueiro cambaleou diante daquelas palavras. Não sabia se reagia com fúria ou se aceitava a derrota, mas seu rosto traía a confusão. Pela primeira vez ele parecia humano, frágil, despido de toda a armadura de arrogância. Os convidados, antes fascinados por seu poder, agora o viam como um homem exposto, incapaz de dominar a verdade mais simples. O menino, segurando a mão da babá com firmeza, ergueu a voz uma última vez. Disse que não queria luxo, não queria promessas vazias, não queria mais viver como peça de vitrine. Queria apenas ser tratado como filho. Queria que alguém o olhasse de verdade, não pelo nome que carregava, mas por quem era. Suas palavras atravessaram o salão como um raio, deixando todos sem reação. A babá chorava em silêncio, sem acreditar que estava no centro de algo tão grandioso. Nunca buscou reconhecimento, nunca quis lugar de destaque, mas agora percebia que sua presença havia se tornado a única esperança de um coração em formação. O garoto a escolhera, porque nela havia verdade, e essa verdade era mais poderosa do que qualquer fortuna. O banqueiro, derrotado pelo próprio filho, se afastou em silêncio. Seu império de controle não resistira a uma escolha simples, mas inegociável. O salão, antes vibrante de expectativas, agora era palco de ruínas emocionais. E entre aquelas ruínas surgia a lição que ninguém poderia esquecer. O poder pode comprar aplausos, mas nunca substituir um abraço sincero. Reflexão e moral final. O fim daquela noite não foi marcado por aplausos nem por celebrações, mas por um silêncio que revelava mais do que qualquer discurso. O banqueiro deixou o salão carregando o peso da própria derrota, incapaz de encarar os olhares que antes o reverenciavam. Sua imagem de homem invencível fora quebrada não por rivais, mas pela simplicidade de uma verdade dita por um filho. Os convidados saíram em murmúrios, alguns em choque, outros em reflexão, todos conscientes de que haviam presenciado o colapso de um império erguido sobre aparências. O menino, ao lado da babá, sentiu pela primeira vez que não estava sozinho. Não havia tapetes vermelhos nem flashes de câmeras que pudessem descrever o que aquilo significava. Ele havia escolhido não uma socialite adornada de luxo, mas alguém que o enxergava em sua essência. Sua escolha não trouxe apenas escândalo, trouxe libertação. Libertação do peso de viver como objeto em um jogo de poder. Libertação do silêncio imposto pelo pai. Libertação da solidão que o acompanhava desde a ausência materna. A mãe, ainda com lágrimas nos olhos, aproximou-se e abraçou o filho, reconhecendo a coragem que ela mesma nunca tivera. Ao lado da babá, formaram um novo laço, ainda frágil, mas verdadeiro. Não havia mais palco, apenas a promessa de um recomeço. O menino, com sua inocência, havia ensinado a todos que amor não se negocia, não se impõe, não se compra. Amor é escolha livre, é afeto que nasce no gesto simples, é presença constante nos momentos em que o mundo parece desabar. A babá, emocionada, sabia que sua vida mudaria para sempre. Não pelo escândalo, mas porque, naquele instante, compreendeu que havia se tornado mais do que uma cuidadora. Tornara-se porto seguro, o alicerce que sustentou uma criança em meio ao luxo vazio e à arrogância paterna. Sua simplicidade vencera o brilho falso, sua humanidade derrotara o poder. E é essa a lição que ecoa além dos muros da mansão. Não importa o tamanho da fortuna, se dentro de casa não há amor, tudo se transforma em ruína. O verdadeiro legado de uma família não está em heranças, mas em abraços sinceros, em palavras de conforto, em olhares que enxergam. O herdeiro escolheu a babá porque, diante de toda a vaidade e ambição, ela era a única verdade que restava. E assim, o que começou como um espetáculo de vaidade, terminou como uma revelação poderosa. A maior riqueza não está nas joias ou nos contratos, mas no amor que resiste ao tempo, às aparências e ao poder. Foi essa escolha inesperada que destruiu o orgulho do banqueiro e mostrou ao mundo que o coração de uma criança é mais sábio do que a arrogância de um império. Fim.